Fala galera, beleza? Dia 4/1 aí, primeiro dia do ano, primeiro pregão do ano, segunda-feira. E a gente teve uma explosão no dólar, né? Uma queda muito forte no índice na parte da manhã, comecinho da tarde. Então bora começar aí a fazer o fechamento dos mercados futuros. A gente estava estudando ontem, né, uma hipótese do dólar dar uma recuperada, né? Que ele estava em uma tendência primária de baixa e estava em um momento de correção, né? Então teríamos uma tendência secundária aqui de alta. E que a gente acreditava, né? Eu acreditava que a gente podia ter um momento de alta para o dólar ainda um pouco mais forte, né? Apesar de tudo, a gente teve um gap de baixa aí de quase, acho que se não 60 pontos para baixo, né? Exatamente 60 pontos para baixo, contradizendo o que a gente estudou. Porém, né, o mercado ficou consolidado, é normal o mercado depois de uma quantidade de gap tão alta, né, ficar consolidado, esperar que a média venha ao preço, né? Se o preço não vai ali em direção à média, normalmente ele fica consolidado e a média é que chega no preço. E acontece que, né, a gente teve algumas oportunidades de compra, dando a entender que o mercado podia de repente fechar o gap ou pelo menos atingir os nossos alvos de FIBO. Passando rapidamente aqui nas entradas que a gente teve, a primeira foi nos 2 minutos, tá? Que a gente tinha uma clara consolidação aqui nessa range do dólar, né? Dado por essa pernada de baixo, depois a gente ficou consolidado dentro dessa range. No que a gente rompeu essa range, o mercado até fez um pullback na média de 9 ali. Foi um breakoutzinho na média de 9, depois rompendo o pivôzinho de alta, né? Essa foi a entrada que a gente fez na sala, com alvo no 65. Ele até chegou a romper, né? Chegou a romper de fato ali o 65, porém ele não se concretizou acima, não entrou volume, né? O mercado ficou na mesma. Então ficou por isso mesmo, a gente acabou zerando aí perto do primeiro alvo, tá? O segundo alvo era o 75, se não me engano, não chegou, né? Não chegou a passar, não passou nem do primeiro alvo, né? Ele fez um falso rompimento, mas fechou dentro, as dois candles. Essa foi a primeira entrada, e depois tivemos uma entrada nos 5 minutos, né? Em cima desse martelo, que veio testar aí a range de consolidação. E depois a gente teve um sidebar, né, que rompendo ele para cima, como o primeiro alvo, o topo anterior. Seria aí para buscar uma alta aí mais ou menos de 12, 11 pontos, com um stop não muito curto, não muito grande, stop de 6, 7 pontinhos aí. Aí acabou dando certo também essa operação, a gente acabou atingindo nosso alvo, até chegou a passar um pouquinho, acho que meio ponto, se não me engano. E o mercado atingiu ali o topo anterior, mas sem força para romper. E vocês sabem que quando a gente não tem força para continuar subindo, né, a gente volta para o fundo. E hoje não foi diferente. Então o que a gente tinha no momento aqui? Era a retração do dia anterior, que eu já tirei. Mas a gente podia também muito bem traçar a retração do próprio dia, né? Afinal a gente já tinha um movimento de fundo e topo. E o mercado estava novamente recuando. Ele chegou a perder as médias, perdeu o VWAP, perdeu todas as retrações, dando a entender inclusive de que o mercado ia para baixo. Principalmente depois desse martelão aqui, né? Martelão invertido nas médias. E com as bandas de Bollinger abrindo, inclusive, me fez acreditar que a gente podia cair, mas o dólar acabou invertendo. Não vi operação nenhuma aqui de venda nem de compra. O mercado inverteu, rompeu o topo anterior e aí foi embora, né? Não teve nenhum pivôzinho aqui para mim, mas a gente podia de repente tentar traçar um espelhamento dessa queda, né? Ele acabou ultrapassando aí até o terceiro alvo, né? Foi muito além disso ainda. O dólar bateu 300 pontos hoje. Foi uma alta aí de 170 pontos, se eu não me engano. Mais que isso, 180 pontos, né? É atípico acontecer esse tipo de coisa. Mostra uma tendência de alta um pouco mais forte, né? A gente já estava vendo uma tendência de alta sendo iniciada aqui. E, né, é um candle que sobe com muito volume, 180 pontos num dia só, rompendo todos os candles anteriores, né? Mostra uma força muito grande. A gente consegue ver também que até no diário as bandas já estão começando a se abrir. Nos 60 minutos isso já aconteceu mais cedo, né? A gente voltou para o topo, para a banda superior, e as bandas já estavam abertas, né? E deu início aí a tendência de alta, né? A gente até teve uma correção ali de 50 pontos, mas nem sequer atingiu a média de 9. E com a Fibonacci já traçada, né? É mais fácil de ver. A gente vê que essa correção foi exatamente ali no 61.8, né? Para depois buscar topo, né? Quem tem muita fé em Fibonacci dá para acreditar nesse ponto também. Então, isso me faz acreditar que um movimento de alta ainda pode vir para o dólar, tá? Mais um movimento de alta, de repente buscar ali a média de 400,
A gente também tem um pivôzinho de alta aqui, já aqui no dólar. Deixa eu traçar aqui para vocês. A gente teve uma alta, rompendo a alta anterior, portanto a gente tem um pivô de alta, né, dando alvo para a gente lá no 75. 375, muito próximo à média de 200. Vamos ver se o mercado de repente busca essa região lá amanhã, tá? Em contrapartida, a gente tem um dólar, né, que subiu 180 pontos, ou seja, uma correção é bem-vinda antes disso acontecer, né? Salve tendência macro, né? É bem possível, é mais plausível, na verdade, que o dólar antes de subir faça uma correção, de repente ali na 61.8 lá em 230, ou até na média de 200 lá em 204 pontos, tá? Como a gente fechou perto das máximas, isso indica uma força compradora muito forte, tá? O volume é baixo, mas é final do pregão. O importante aqui que a gente consegue ver é que o mercado fechou no candle mais alto do dia. Então, mostra uma intenção muito forte. Amanhã, se a gente abrir com um gapzinho de baixa e começar a subir, nossa primeira barreira vai ser o 302, tá? Se a gente quiser especular a busca lá pelo 74, pelo menos, a gente vai ter que romper esse 302, que vai servir de resistência. Se de repente ele abrir com gap de alta aí sim fica mais fácil da gente ir buscar aquele alvo, tá? Não tem como a gente espelhar ou trocar um movimento para cima, o mercado já subiu 180 pontos e praticamente em linha reta, tá? Então vamos ter que esperar aí um primeiro movimento amanhã para traçar algum alvo ou alguma coisa. Se ele começar com gap de baixa, abaixo das médias, e de repente fazer um movimento mais baixista, ou de repente ele abre com gap de baixa e vem testar topo e volta a cair, fica mais fácil, aí sim a gente pode buscar ali os alvos de retração, tá? 61.8 até 38 junto com a média, ou a média de 200 que está um pouco acima, tá? 230, 190 ou no 204, são os pontos que eu tenho para o dólar caso ele comece caindo na parte da manhã. Beleza? Falando ainda um pouco de macro, a gente tem um OBV que ainda não chegou a romper topo anterior. Está condizente com o dólar que também ainda não rompeu, apesar de estar bem perto, tá? Mas a gente vem fazendo topos ascendentes aí para o dólar. Vamos ver se amanhã ele não continua essa pernada, né? Indicando aí uma força compradora mais forte. Vejo sinais de alta para o dólar, tá? Apesar de estar todo mundo contra aí, esperando que o dólar caia dos R$4, eu estou vendo um sinal de alta para o dólar. Que mais? Acho que é isso. Não tem mais nada para o dólar. Acho que ele pode sim vir buscar de repente a média de 400, mesmo que ele continue a cair, tá? Pode ser que ele venha cair tudo isso aqui, fez um pullback de 50%, né? Retraiu 50% do movimento, para depois continuar caindo e de repente atingir o nosso alvo que já foi confirmado aqui no diário, tá? Quem lembra, a gente tem um alvo lá no 4.800. Já no índice, gente, né? Obviamente, se o dólar tem esse movimento brusco de alta, né? A gente consegue ver uma correção muito mais forte para o índice. Né, amanheceu por enquanto no início da manhã, mas amanheceu no início é foda. Mas amanheceu com gap de alta muito forte para o índice, assim como no dólar, né, 1000 pontos praticamente, e foi a máxima, né, não teve força ali para romper e fazer novas máximas. Desde então o mercado só caiu. O índice foi mais fácil de operar, foi só uma operação, pelo menos foi a única que eu identifiquei, a única que eu fiz, tá? O mercado veio caindo 800 pontos, tá? Normalmente quando o mercado já anda muito cedo, muitos pontos muito cedo, a gente acaba procurando outro ativo para operar, mas se a gente levar em consideração que só o gap já era muito forte, que hoje era um dia passivo de andar muita quantidade de pontos muito grande, né, daria para pensar assim uma operação se tivesse oportunidade. E o mercado deu, né, armou um pivôzinho de baixa, né, já que a gente perdeu o fundo anterior, consolidou, esperou a média de 20 chegar no preço, né, que vinha ascendente, e depois, né, nessa inversão aqui ela passou a se tornar descendente. A gente até chegou ali a passar um pouquinho dela, mas ela continuou apontando para baixo, a gente voltou a trabalhar abaixo, perdemos a média de 200, perdemos o pivô de baixo, tá? Acionando uma compra, inclusive quando começou a entrar volume, tá? A gente consegue ver aqui que estávamos sem volume nessa consolidação, e o volume começou a entrar justamente no momento do rompimento deste pivô de baixo, tá? Dando um alvo pra gente. Primeiro alvo lá no 119 mil, se eu não me engano era o fundo do dia anterior, né? Lembrando que na sala a gente não chegou a ter esse movimento na sala, né? Aconteceu muito tarde, mas a gente tinha as retrações do dia anterior e estava brigado em cima da retração de 50, que a gente ficou alarmando ali que se perdesse podia voltar para o fundo, né? Então tanto em alvo de pivô quanto em retração, o alvo foi praticamente o mesmo aí, que era o fundo ou 119 mil pontos. Só que a gente sabe que o índice gosta de pegar segundo alvo, então a gente acaba esticando, até que ele vem em linha reta, tendo barra a gente não teria sido estopado, até que atingisse o alvo, tá? 118.680 era o nosso segundo alvo, acho que é um pouquinho mais ainda, 118.700. 118.700 era o segundo alvo, o mercado aí praticamente cravou. Fez mais um pullback, mais uma correçãozinha na média de 9, né? E voltou a cair, continua a cair. Percebam,
né, que no momento que ela começa a estreitar as bandas de Bollinger, no momento que ela cai, as bandas começam a abrir. E esse movimento foi alarmado no S&P. Isso que foi o mais interessante, né? A gente teve aqui praticamente um power de baixa, né, um power breakdown aí no índice, e a gente ainda teve esse movimento adiantado pelo S&P. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não me engano era neste momento, tá? O mercado começou aqui a fazer, não renovava topo e começou a fazer fundinhos mais baixos, até que a gente de fato perdeu este fundo, né, com vários candles de queda consecutivo. Eu tirei meu volume, cadê meu volume? O volume começa a aumentar ligeiramente e a gente vê as bandas abrindo, né, mostrando uma tendência vendedora mais forte. Então esse movimento foi antecipado pelo S&P. Então quem olha hoje se deu bem. Aí teve aí a nossa venda com stop ali de 400, 500 pontos, tá? O stop mais seguro seria nesse último topo, né? Protegido pelas médias, protegido, né, o stop técnico. E o primeiro alvo era lá no 600, se eu não me engano, no 500 pontos de gain ali no 119, segundo alvo 850 pontos de gain aí, né? Uma coisa que foi reta, né? Com stop no barra barra que a gente gosta de fazer, ele foi em linha reta até atingir o alvo, tá? Depois o mercado voltou a realizar, né? Corrigiu e voltou a cair, mas aqui eu já não estava mais na operação, eu já tinha saído muito próximo desse alvo aqui. E depois o mercado, depois de fazer um novo fundo, né, ele volta mais uma vez para testar a média, faz um pullback, só que dessa vez ele não renova fundo, ele vem e rompe topo. Então a gente perdeu aqui a tendência de baixa e uma nova tendência de alta se iniciou, pelo menos no curto prazo. Tá? Até o movimento rompeu este topo, né? Daria para pensar em uma entradinha aqui com stop aqui embaixo, já que as médias estavam começando a apontar para cima, mas eu já não estava mais olhando para o mercado. Tá? O mercado volta a subir. Se a gente traçar nossas retrações do próprio dia, que estava aqui até agora há pouco, vou até voltar ela aqui. E não consegui. Vou traçar no diário que é mais fácil. Retração traçada, tá? Porque a gente tinha um topo, tinha um fundo. E a gente viu que o mercado veio testar exatamente o que? Retração de 50 mais uma vez. Não rompendo a retração, a tendência é voltar para o fundo. E aparentemente o mercado não chegou lá porque o tempo acabou. Um pouco inesperado, sinceramente. Acho que ele poderia ter caído mais, já que o dólar, né, praticamente não recuou hoje. Então ele ter recuperado aqui, para mim já foi estranho. Vamos ver se isso aqui não foi só uma consolidação, juntando forças para de repente amanhã desabar, tá? Mesmo que o dólar amanhã fique no 0 a 0, a gente tem chão para o índice cair, principalmente porque ele conseguiu segurar durante essa segunda alta do dia. Tá bom? Então vamos ficar esperto. Acredito eu, abrindo com gap de baixo, nosso primeiro alvo passa a ser o fundo de hoje, 118, 140 mil pontos. Acredito que se a gente chegar lá, a gente pode inclusive perder e buscar alvos mais embaixo. Mas a gente olha isso amanhã, né, quando o mercado der algum parecer. Caso o mercado, né, inverta a posição, abra com gap de alta acima das médias, a gente pode vir de repente aqui buscar a retração de 50 e ficar de olho nela para caso rompa. Tá? Se romper retração de 50, a gente pode buscar topo. Só lembrando, tá, que a gente tem uma média de 200 que vem descendente, que pode dar uma segurada. Então, de repente, ele rompe aqui a retração de 50, baixa na 200 e volta. Tá? Fica ligado. Mas esses são os pontos mais importantes para mim, 119, 350 ou o fundo 118, 140, vai depender de como o mercado reagir na abertura. Tá? Acho que vale ressaltar, os mercados abriram aqui em forte, estão começando a abrir agora, já estão negativos, e o VIX, que estava até agora, acabou de renovar, tá às 8 horas, mas estava com 11% de alta, ou seja, o índice de medo, né? Então, mostra que o investidor está com receio de entrar na bolsa, isso pode trazer aí um recuo maior ainda para a bolsa amanhã, e consequentemente uma alta para o dólar. Beleza, gente? Então fiquem aí, não esqueçam de dar o feedback, digam o que achou. Falando de macro aqui também para o índice, né, falando do OBV, a gente está começando a ensaiar a perda do fundo anterior, trabalhando abaixo da média, tá? Uma vez que o mercado veio testar a média de 9 e não voltou a subir, a gente pode-se entender que a gente perdeu essa tendência de alta, inclusive porque a gente, né, atingiu o nosso alvo de FIBO e nenhum dia a gente fechou acima delas, né? A gente viu ontem que o nosso alvo está perto do 118 e nenhum dia a gente fechou acima, portanto, né, respeitando qualquer alvo de FIBO, é passível de uma reversão, né? Correção a gente já teve, vamos ver se amanhã ele vai continuar essa queda para trazer uma correção um pouco mais forte. De repente buscar a média de 20, tá? Ou até, né, quem sabe mais. Principalmente se o mercado aí sentir um pouco a bala dos lockdowns que estão acontecendo aí pelo mundo. Beleza, gente?
Não esqueçam de passar o feedback, de mostrar pro pessoal aí que gosta de operar. Quem sabe ajuda eles também. Beleza? Então até amanhã na sala. Valeu, pessoal.